Olá, bom dia, graça e paz. Mais um dia se iniciando, a misericórdia de Deus renovando, a graça já foi derramada na cruz e o amor de Cristo reina sobre todos os corações. Basta apenas a gente se atentar para o chamado do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso nessa manhã? Porque hoje eu tenho uma pergunta para você. Você acha que pelas obras uma pessoa pode ser salva? Paulo declara que nós somos salvos pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Por que isso? Em Romanos 5, ele começa dizendo o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, por meio da qual obtivemos acesso pela fé, por meio de Jesus Cristo. A lei, ela veio simplesmente para revelar o pecado. A lei, ela veio simplesmente para dizer o que é pecado, o que não é, o que agrada o coração de Deus e o que não agrada o coração de Deus. Mas pela lei, nós não podemos ser salvos, pelo cumprimento da lei, nós não podemos ser salvos porque o mesmo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, pela observância da lei ou pelo cumprimento de obras, nós jamais conseguiríamos ser salvos, porque nada de bom há em nós. A própria Bíblia declara que nada de bom há em nós. Isaías fala que nós somos trapos de imundícia, aquele pano de chão todo sujo, corrupto, imerso na lama do pecado. E não é o cumprimento de normas, cumprimento de lei que irá nos salvar. Nós somos salvos pela graça, graça derramada na cruz, o amor de Cristo. E quando nós entendemos isso e colocamos a nossa fé, ou aumentamos a nossa fé, ou alimentamos a nossa fé no Filho de Deus, aquele que morreu por nós para nos resgatar, para nos alimentar, nós passamos agora a ser sensível à voz de Deus e passamos a ser templo de Deus. O próprio Deus falou que não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas, ou seja, aquele templo ali que ele pediu para que Salomão levantasse, para que ele habitasse no meio do seu povo, ou aquela tenda que ele pediu para que Moisés levantasse, para que ele habitasse no meio do seu povo. Nós agora somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo ele vem justamente para isso, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Do pecado, porque se eu agora sou santo, eu não devo mais viver uma vida de pecador. Da justiça, porque a justiça de Deus, embora nós achamos ainda que Deus é injusto, porque se nós formos colocar em questão tudo o que acontece nesse mundo, pessoas sendo mortas, crianças sendo abusadas, cristãos sendo mortos, nós achamos que Deus é um Deus injusto, mas não, Deus não é injusto, a sua justiça sobrepõe a nossa, e ela será revelada a nós no dia que nós estivermos na glória dele, e nós entenderemos qual é a visão que Deus tem de nós. E o juízo, o Espírito Santo vem para nos convencer do juízo e nos mostrar que por nós mesmos nós não conseguiríamos ser salvos, porque nós somos podridão. E somente pela graça de Cristo Jesus nós podemos obter a salvação. Então nessa manhã que você entenda, coloque em seu coração que a salvação ela vem unicamente pela fé e não pelas obras. Tiago fala que as obras ela é o aprimoramento de minha fé. Através da minha fé em Jesus Cristo, o meu caráter ele é transformado genuinamente. E aí as minhas obras vão ser compatíveis com as obras de Cristo. Aliás, Cristo diz que aquele que o seguir fará coisas maiores do que ele fez. Essa é a promessa de Deus para o seu reino. Portanto, que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém.